Shalom Aleichem, paz seja convosco. É um prazer ter você conosco aqui em nosso canal, desta vez para tratarmos de mais um assunto interessante e desta vez até polêmico, mas nós estamos aqui para servir aos inscritos aqui do canal. E eu confesso que eu gostaria de fugir desse assunto, mas como o tema tem sido recorrente, muitos amigos têm pedido para falar sobre Lilith. Era mesmo esta mulher a primeira esposa de Adão? Então isso vai ser o assunto de hoje, este tema. E como eu disse anteriormente, eu gostaria de falar sobre outra coisa. Não é um tema assim que me pulsa tanto no coração, mas eu preciso dar uma resposta para aqueles que são inscritos aqui no canal. Afinal, são eles que mandam aqui, são eles que fazem seus pedidos, que assistem nossos vídeos e têm todo o direito de receber então a explanação sobre o assunto. Muito bem, antes de entrarmos aqui no estudo, na explanação, eu convido você a se inscrever em nosso canal, também deixar aí o seu like e apertar aí no sino das notificações. Muito bem, vamos então para o vídeo de hoje. Lilith era realmente a primeira esposa de Adão? Vamos ver o que podemos trazer sobre este assunto. Muito bem, queridos, percebam que nós temos um texto na palavra de Deus e esse texto, ele na verdade cita Lilith, mas pelo menos a gente só consegue vê-lo no hebraico. Está lá no profeta Isaías, no capítulo 34 e no versículo de número 14, onde está escrito: as feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro clamará ao companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Talvez você tenha ouvido a leitura na tradução para o português e não tenha achado a palavra Lilith. Acontece que no hebraico está escrito Lilith, mas a tradução foi animais noturnos. Então, somente o leitor do hebraico, no texto original, a gente vai encontrar a expressão Lilith. Mas eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque eu quero trazer aqui três partes desse vídeo. Primeiro, uma questão tradutológica. Depois, nós vamos então ver na mitologia como que Lilith está no texto bíblico. E, por último, eu darei a minha opinião final e eu peço que você aguarde até a minha opinião final. Bom, na questão tradutológica, nós temos então a palavra Lilith e é a única vez que ela ocorre em um texto bíblico. Então, isso na questão tradutológica, na Massorá Parvá, isso é tido como Rapex Lagemonon, que significa contado ou dito uma única vez. Então, perceba que Lilith só vai aparecer nas Escrituras uma única vez e nunca mais. A isto é chamado na crítica textual por Rapax Legomenon. Muito bem, a Septuaginta, a versão grega para o Tanar, para o Antigo Testamento, nesse texto do profeta Isaías, do capítulo 34, versículo 14, traduziu por Onokentauroi, ou seja, uma espécie de um centauro jumento, um ser mitológico, então, para Lilith, na mesma equivalência, se tratando, na verdade, de um fantasma, ou seja, de um espírito maligno
que habita o deserto. Nós temos também a Vulgata Latina, e a Vulgata, ela traduziu a palavra Lilith por Lâmia. E Lâmia também é, dentro da mitologia, um espírito feminino, um demônio feminino que se alimenta de adultos e crianças, que tem a cabeça de uma mulher, mas o corpo de uma serpente. E talvez na sequência eu fale mais um pouco sobre isso. Muito bem, vamos para as traduções. A tradução interlinear do hebraico para o grego deixou como Lilith, não quis traduzir esse nome, deixou apenas no seu original. A Bíblia de Jerusalém, ela traduziu por Lilith, e no rodapé ela explicou então que se trata de um espírito, de um demônio do deserto. A Almeida Revista e Atualizada traduziu por fantasma, e a Almeida Revista e Corrigida traduziu por animais noturnos. Muito bem, eu preciso agora trazer para você o texto de que alguns intérpretes conseguem achar o mito de Lilith no texto bíblico. Eu não estou afirmando, eu não estou dizendo, eu só estou citando aqui para você o texto bíblico que eles apoiam nesta teoria a possibilidade de Lilith ter sido a primeira esposa de Adão. O texto é o de Gênesis capítulo 2 e versículo 23, que no hebraico está escrito Vayomer Ha'adam Zot Rapa'am Etzem Meat Samai Uvasar. Ou seja, esta é desta vez, ou esta é agora, esta é desta vez osso dos meus ossos e carne da minha carne. Pois bem, esse texto ele tem sido pego pelos defensores de que Lilith foi a primeira esposa de Adão e não Eva, apoiados então nesse texto, quando Adão diz, esta é agora osso dos meus ossos, ou esta é desta vez osso dos meus ossos e carne da minha carne. Bom, os que defendem essa teoria, eles se apoiam então no mito de Lilith, que é narrado em um texto milenar chamado Alfabeto de Ben Sira, e nesse alfabeto é contado então a história, um mito de Lilith. Muito bem, nesse mito é contado que Lilith, ela teria então sido a esposa de Adão e foi feita na mesma qualidade de Adão, ou seja, do pó da terra. Mas houve entre Lilith e Adão uma espécie de um desentendimento e essa contenda teria se originado por uma questão de ordem sexual. É isto mesmo. Parece que Lilith não gostaria e não gostou da ideia de ser submissa na relação. Parece que Adão, tendo uma posição sexual superior a ela estando submissa, ou seja, no ato sexual ela estando por baixo e ele por cima. Você me entendeu? Isso é difícil para a gente explicar, mas é isto mesmo que trata esse mito acerca de Lilith. Ela não aceitou o fato de ser possuída por Adão, querendo ela tomar uma posição invertida na relação sexual, e houve então esse desentendimento, ela desobedeceu, ela rebeliou-se contra Adão, levantou-se contra ele e profanou ou disse o nome de Deus em vão, o nome completo de Deus, e saiu voando do jardim do Éden, tornando-se um demônio. Há uma outra, ainda uma outra teoria
que ela, então, quando ela fugiu do Éden, Deus teria enviado anjos para resgatá-la de volta, mas ela não teve jeito, tornando-se muito rebelde e não teve outro jeito. Ainda diz essa tradição, esse mito a respeito de Lilith, que ela teria tido relações com o anjo Samael, ou seja, uma espécie de Satanás para a mitologia, e gerado com ele muitos demônios. Acontece que essa teoria, então, de Lilith, essa crença, ela se tornou até dentro do mito sumério, na literatura suméria. Ali aparece Lilith, que apareceu representando a categoria de demônios e eventos e tormentas na Suméria por volta já de 3.000 anos antes de Cristo. Já há então alguma menção na literatura suméria a respeito da questão de Lilith ou Lílito, que seria então alguma menção a respeito desta mitologia. Como vocês sabem que os judeus estiveram na Babilônia e de lá regressaram, isso teria influenciado alguns rabinos no Talmud, principalmente ali no Tratado de Nidá 24b, a mencionar Lilith e mencionar esse mito, então, sendo ela uma primeira esposa de Adão. É claro que isso também é mencionado na literatura cabalística judaica e desta maneira tem havido a crença nesse demônio feminino. Também há uma estátua babilônica de Lilith em terracota em 1500 a.C. Essa estátua babilônica, então, ela já é muito anterior aos escritos de Isaías e por fim, ao Talmud. Então, essa crença, esse mito anti-sumério e também babilônico, mesopotâmico, é muito antigo essa crença desse espírito maligno feminino, então já vem de muito longe. Então, nesta mitologia, principalmente que influenciou a tradução de Lilith para a Vulgata de Jerônimo, como eu mencionei anteriormente, a Vulgata, então, traduziu por Lâmia. A Vulgata latina traduziu a palavra Lilith por Lâmia. E Lâmia é também esse fantasma de metade mulher, metade serpente, que ataca crianças. Bom, isso é muito tenebroso, é muito macabro, mas existe essa questão mitológica que influenciou as traduções, e tudo isso vem do texto de Isaías 34, ali falando então sobre Lilith. O que eu não disse antes, e é bom aqui relatar, que então esse demônio, esse fantasma, essa bruxa do deserto que ataca na noite, até porque Lilith seria uma variante de Laila, que quer dizer noite, dentro da crença judaica. Então, acreditou-se que Lilith, por uma espécie de vingança, ela começa a atacar crianças recém-nascidas, porque entende-se na mitologia que Lilith pensou que todas as crianças, evidentemente geradas de Adão e Eva, seria uma espécie de, na mente de Lilith, considerado para ela como um adultério, como se Adão tivesse adulterado ela com Eva. Ela sentiu-se então traída, e ainda que nós sabemos já pela mitologia que foi ela que abandonou o Éden, segundo o mito. Segundo o mito, não é a minha opinião, eu só estou trazendo a mitologia. Bom, então, na mente
ou seja, no pensamento desse fantasma, desse demônio chamado Lilith, ela começou a atacar crianças recém-nascidas para vingar-se de Adão e Eva e a sua descendência. Bom, queridos, tudo até aqui que eu falei foram questões tradutológicas, foram questões exegéticas, e depois falamos sobre uma questão dentro da mitologia, dentro dos povos suméricos, babilônicos, influenciando a mitologia judaica também, e por fim ocidental, no caso ali da Lâmia. Mas agora, encerrando o nosso vídeo, eu vou trazer a minha opinião pessoal. E se você chegou até aqui, é porque você quer ouvir a minha opinião e eu a darei. Para mim, isso se trata apenas de uma menção de Isaías dentro da mitologia, como eu já tenho dito. Assim como nós, aqui no Ocidente, tem os mitos, os fantasmas, né? Fantasmas dentro da mitologia brasileira. Assim também havia fantasmas e demônios dentro da mitologia babilônica e suméria e judaica que acabaram influenciando o texto e sendo citadas por Isaías. Então, nada passa de mais uma mitologia. Então, esse alfabeto de Ben Sira contou apenas um mito, tá? Uma crença popular. Mas isso não significa que essa crença popular, que esse mito, seja uma verdade da palavra de Deus. A minha opinião final, já encerrando esse vídeo, é que a primeira esposa de Adão foi Eva. Eu sou ortodoxo nessa questão e fico com o texto literal, onde não é mencionado em Gênesis nenhuma vez Lilith. Então isso para mim não passa de mais uma crendice, de mais um mito, como há em todos os povos, até na cultura brasileira, como eu já disse, tem o seu sincretismo religioso, tem as suas entidades, os seus mitos, que eu não vou aqui citar por uma questão de respeito às religiões, mas então não tem nada a ver. Lilith não foi a primeira esposa de Adão. Repito, para ficar aí bem firme a minha opinião e para ninguém sair por aí dizendo que eu afirmei isso. Não, eu estou respondendo aos inscritos aqui no canal que me pediram acerca desse vídeo, mas a minha opinião final é: a primeira esposa de Adão e única foi Eva. A esposa de Adão foi Eva e Lilith é apenas questões da mitologia. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Obrigado por ficar até aqui neste vídeo. E eu aproveito pedindo a você que se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todos. Primeira esposa de Adão foi Eva e não Lilith. Trata-se de mitologia. Tá bom, amados? Também peço para você conhecer os nossos cursos, e eu tenho um curso de escatologia que está muito polido, muito pesquisado, do hebraico, do grego, 350 slides que você vai receber com textos bíblicos, explicações, mais de 12 horas de escatologia bíblica. O módulo 1 são 3 horas aulas, o módulo 2 são 4 horas aulas e o módulo 3 são 5 horas aulas. Adquira já pelos telefones que estarão passando aqui no vídeo e nós lhe enviamos esse curso de teologia, ou melhor, de especialização em escatologia avançada, agora mesmo, aí na sua casa, para você assistir no smartphone, tablet ou no computador, mais de 12 horas que você terá arquivado aí no seu equipamento para assistir quantas vezes quiser. Segue ainda a apostila e certificado. Tudo isso por um preço promocional. Você pode adquirir módulo a módulo
para ficar mais em conta, mas se você adquirir todos os 3 módulos em uma vez só, tem um abatimento, tem um preço promocional. Os nossos telefones estarão passando aqui no vídeo. Contate conosco ainda hoje e receba esse curso avançado de escatologia. Deus abençoe, até o próximo vídeo, em o nome do Senhor Jesus.